Olá, povão, tudo bem? Esses últimos dias tem se discutido no Brasil a adoção de testes para Covid feitos pela própria pessoa, autotestes. Isso foi um pedido feito pelo Ministério da Saúde para a Anvisa. A Anvisa, em regra, proíbe autoteste, né, esse automonitoramento de todas as doenças que são de notificação compulsória, ou seja, que precisam ser incluídas dentro de um cadastro geral. Esse é o caso da Covid-19. Existe uma regra já antiga, não foi por conta da Covid-19 que essa regra foi estabelecida, por conta dessa importância de a gente ter monitoramento de dados, né, de algumas condições, uma condição altamente contagiosa, né? Mas o Ministério da Saúde fez o pedido, precisa de uma política especial para isso e, portanto, é importante a gente discutir quais são as evidências científicas disponíveis sobre este autoteste. Qual é o impacto que ele pode ou não ter sobre a nossa sociedade no meio de uma pandemia, né? Então, eu fiz um pequeno apanhado aqui das evidências científicas sobre isso que eu quero apresentar para vocês. Fica aí para a gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz meu estágio de pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Eu estudo práticas baseadas em evidências, né, aplicado especificamente ao autismo, e aqui faço divulgação científica, né? Eu fui fazer uma avaliação aqui dos artigos, não tem muita coisa, mas tem algumas coisas importantes, né? A gente realmente fica com muito pé atrás com o Ministério da Saúde ter feito esse pedido, porque o comportamento do Ministério tem sido um comportamento negacionista, né? Por exemplo, de combater de uma maneira vigorosa a vacinação, e especialmente a vacinação das crianças, né? Que é uma coisa importantíssima para o controle da pandemia. Mas eu sempre digo o seguinte, que é preciso que a gente olhe para um governo, seja esse ou qualquer outro, né, não como um bloco monolítico em que tudo faz parte de um plano coerente, sistemático. Não. O governo é um montão de gente trabalhando e às vezes tem mais coerência entre as várias pessoas que estão trabalhando, e às vezes tem menos coerência, que é o caso deste governo. Ele é mais... digamos assim, os núcleos são mais separados, vamos dizer assim. Por exemplo, né, e é muito interessante que uma parte da esquerda tenha batido muito nisso. Lá no Ministério da Educação tem a Secretaria de Alfabetização, que tem a diretoria de alfabetização baseada em evidências. Saiu um documento, uma diretriz, apontando a necessidade de utilizar práticas baseadas em evidências para alfabetização. A esquerda ficou doida, todo mundo falando mal. Pô, as mesmas pessoas que estão agora dizendo que tem que vacinar por causa da evidência. Uma parte das pessoas, né? Claro, não é todo mundo. Porque é isso, o governo é um monte de gente fazendo muita coisa diferente. Exatamente este é o caso agora, no meu entendimento, pelo menos, do autoteste. Foi feito o pedido pelo Ministério, isso está em avaliação, né? Eu não sei qual é o trâmite burocrático para fazer isso, mas o que dizem as evidências científicas? Eu vou dar uma olhada aqui, vou mostrar para vocês alguns estudos, tá? Sobre isso, vamos lá. Então, o primeiro aqui, eu vou fazer uma tradução livre, autotestagem para detecção de SARS-CoV-2, da infecção por SARS-CoV-2 com testes de antígeno, testes rápidos com antígeno para pessoas com suspeita de Covid-19 na comunidade. E aí eles vão fazer uma análise, né, dessa efetividade. Por quê? Porque está especificando aqui a população na comunidade. Porque as pessoas podem não saber manipular o teste ou interpretar o teste, pode ter um monte de problema. E o que eles detectaram? Eles detectaram que esses testes, aplicados por pessoas em si mesmo, pessoas que não são especialistas, não são profissionais da área laboratorial, você tem uma alta especificidade e uma baixa, ou uma razoável sensitividade. O que é isso? O que é especificidade? É o quanto que o teste deixa de marcar alguém que de fato não está com a doença. Então, por exemplo, eu não tenho a doença, não tenho o corona, o Covid. E aí eu faço o teste. Tem que dar negativo, certo? Não pode dar positivo. Se der positivo, quer dizer que é um problema de especificidade. Ele está sendo pouco específico, ele está ampliando demais o raio de pessoas que ele está pegando. Ele só tem que pegar aquelas pessoas que de fato estão com a doença. Então, quanto mais ele pega pessoas que não têm a Covid, menor a especificidade. Então, a especificidade precisa ser maior de 85%. Ou seja, das pessoas que não têm a doença que fazem o teste,
pelo menos 85%, 90% tem que dar negativo, né? Um verdadeiro negativo nesse caso, porque realmente é negativo. E ele tem uma boa especificidade. É difícil que eles acusem como com Covid aqueles que não têm Covid. Então isso é um fato positivo. Mesmo as pessoas que estão manipulando sendo pessoas que não são especialistas na área. Mas você também tem uma sensitividade, que é uma outra propriedade que é preciso ter. O que é sensitividade? É a capacidade de um teste de dar positivo para todos aqueles que de fato são positivos. Então, imagine outra hipótese, que eu sou uma pessoa que está contaminada com o coronavírus. Eu tenho Covid. Se eu faço o teste, tem que dar positivo, não pode dar negativo. Quanto mais o teste consegue dar positivo para todo mundo que realmente tem a doença, maior a sua sensitividade. Mais ele é sensível à pessoa que de fato tem a condição. Essa sensitividade, no caso do coronavírus, na Covid, ele não é muito alto. Não é muito alta a sensitividade. Ela é relativamente alta. O que acaba apontando para a utilização deste teste não como um método diagnóstico de fato. Tem uma outra revisão aqui que é sobre método diagnóstico, eu vou colocar aqui para vocês também, chama Covid-19 diagnóstico de Covid-19, uma revisão dos métodos correntes, né? E aí eles vão apontar aqui o antígeno também como uma possibilidade, mas ele sendo aplicado por um profissional do laboratório, né, um profissional experiente, bem formado, tudo isso. Aí, beleza, ele pode ser um instrumento de diagnóstico, mas nessa esfera domiciliar aplicado pelo próprio indivíduo, ele pode ser um instrumento de rastreio, um screening tool, né, um mecanismo para ele apontar aí essa possibilidade, essa alta possibilidade de fato o indivíduo ter, e aí ele, em alguns quadros, né, ir para o hospital. A gente sabe que não é todo mundo que vai, inclusive tem um outro estudo aqui que eu vou colocar aqui para vocês, que é esse aqui, a proporção de pessoas infectadas por SARS-CoV-2 que são assintomáticas, uma revisão sistemática, e aqui indica que pelo menos 30%, um terço, né, na verdade, é assintomático. Então, fazer um rastreio permanente, ao invés de ir para um lugar com pessoas contaminadas e tal, pode ser um fator positivo. Bom, tem esse outro artigo aqui, que eu quero mostrar para vocês também, que é esse aqui. Quantificando o valor potencial do teste rápido de detecção com antígeno para a Covid-19. Uma análise com um modelo, uma modelação, né? E aí eles vão fazer uma boa modelação aqui de quais são os possíveis impactos, e o resultado é muito positivo, de que você utilizar esse mecanismo de avaliação em casa como uma ferramenta de rastreio, de screening, ele pode ser muito positivo, diminuir os custos, controlar aqueles casos que têm sintomas mais severos ou menos severos. Você pode se servir disso para a política pública de uma maneira bem positiva, porque a gente sabe, principalmente quando você fala do Brasil, que a gente tem um problema em termos de equipamento público. Às vezes o indivíduo está indo lá porque ele precisa fazer o teste por alguma coisa que eventualmente não precisaria estar naquele contexto, porque não é um caso sintomático ou gravemente sintomático, e aí você acaba tendo, digamos assim, uma maior probabilidade de colapso novo, né, porque já aconteceu, do sistema de saúde. Então, neste caso, especificamente, até agora, as evidências que a gente tem disponíveis para esse teste são evidências positivas, são evidências que exigem uma análise um pouco mais acurada, uma revisão melhor dos artigos do que aqui eu fiz, mas parece apontar num sentido positivo se a gente considerar isso não como uma ferramenta diagnóstica, e sobretudo não para os mais velhos. Lá no artigo que fala sobre a sensitividade e especificidade, ele salienta esse aspecto, né, de que as pessoas mais velhas têm maior probabilidade de dar um falso negativo, ou seja, delas de fato terem a Covid e não apontar no exame por má manipulação. E uma outra coisa importante que tem que ter uma atenção é em relação a qual teste a gente vai liberar. Quais os testes, quais são as marcas que a gente vai liberar, né? Esse outro estudo aqui se chama a avaliação comparativa de 4 testes rápidos de antígeno para detecção, usando transporte médium universal. Ele pega aqui 4 tipos de teste e a diferença é bastante grande entre essas marcas de teste, né? É claro que pode ter elementos aí que dizem respeito à manipulação.
Eles falam isso na conclusão. Mas a diferença é bastante significativa, prejudicando, em alguns casos, a acurácia do teste. Portanto, talvez esse seja um aspecto importante se a gente, de fato, regulamentar, a gente ter critérios muito claros para quais as marcas, qual é o processo de controle de qualidade para os testes poderem ser vendidos no Brasil. Tá bom, gente? Esse é um canal de divulgação científica, isso que você já percebeu, então se inscreva aqui no canal para você receber todos os vídeos. A gente não fala só sobre Covid, fala sobre muitas coisas, né? Sobretudo sobre o processo de construção do conhecimento científico. E também curte o vídeo para o YouTube entender que esse vídeo aqui é sério, comprometido com a ciência, que você passou pelo seu crivo aí, você aprovou, e a gente vai crescendo aqui, tá bom? Um grande abraço, tchau pra vocês.